Comentário do poema O Nativo de Câncer, de Ruy Barata. Ruy Barata, todos conhecem Ruy Barata, basicamente, eu suponho, em função da sua obra musical, em parceria fundamentalmente com seu filho Paulo André Barata, mas também com outros compositores, que é uma obra musical que constrói uma determinada perspectiva regionalista paraense, que se tornou muito conhecida nos anos 80, 90, em Belém, e que continua sendo bastante admirado, bastante respeitado. No entanto, o Ruy Barata é um poeta, foi um professor, foi um político, foi um homem cheio de complexidade e cheio de literatura, digamos assim, que tem uma longa trajetória. E eu diria para vocês que o poema que nós lemos aqui no curso, Nativo de Câncer, é um poema que se coloca no encerramento dessa trajetória. Ruy Barata nasceu em Santarém, viveu uma parte da infância em Óbidos, depois veio, aos 10 anos de idade, se mudou para Belém para estudar, se formou em Direito, na Faculdade Livre de Direito do Pará, que hoje pertence ao FPA, entrou para o Partido Comunista Brasileiro, se tornou militante clandestino do Partido Comunista, foi eleito deputado estadual, participou de uma legislatura absolutamente brilhante, que é bastante mencionada pela qualidade dos debates feitos e que, infelizmente, se situa tão longe do que nós vimos em seguida e até nos dias de hoje. E publicou alguns livros de poesia. Publicou, primeiramente, O Anjo dos Abismos. Aliás, não é O Anjo, é Anjo dos Abismos, não tem o. No ano de 1943, em seguida, em 1951, publicou A Linha Imaginária, que são 2 livros excepcionais e são poemas que se inserem dentro de um certo contexto do modernismo brasileiro, próprio da chamada terceira geração moderna, ou da segunda, depende do analista, e que são poemas metafísicos, são poemas que dialogam, são profundamente influenciados por Rainer Maria Rilke, que foi o primeiro texto que nós lemos aqui no curso, e você vai encontrar nas 2 primeiras obras de Ruy Barata um eco ligeiro, certo, efetivo, militante do ambiente metafísico de Rilke e de outros autores, Carlos Frederico Schmitt, por exemplo, que é um autor brasileiro muito importante na formação de Ruy Barata, e também na formação de uma parte da modernidade paraense, por exemplo, Paulo Plínio Baker de Abreu. Me parece que a poesia de Paulo Plínio se lembra muito a poesia desse primeiro Ruy Barata, e sim, claro, Mário Faustino, que também é bem conhecido, esse piauiense que veio na infância para Belém, se criou aqui e foi também um poeta excepcional. Então, essa obra inicial do Ruy Barata, ela é muito diferente da obra mais conhecida de Ruy Barata, a obra do compositor. O Ruy Barata entrou em 1959 para o Partido Comunista, uma militância clandestina, certo? Então, ele não podia dizer que fazia parte do Partido Comunista. Mas ele disse isso por meio indireto num poema que ele publicou no suplemento literário da Folha do Norte, um poema chamado Me trai una Cuba libre, porque Cuba livre está. A entrada dele para o Partido Comunista, evidentemente, se motiva pela Revolução Cubana, ocorrida nesse ano. Em 1960, ele imediatamente, talvez no contexto dessa mudança de vida, nessa assunção de perspectivas políticas radicalmente de esquerda, de perspectivas políticas militantes e comunistas, ele escreve um poema que foge desse contexto, mas que começa a produzir uma autorreflexividade em torno da obra dele. Então, logo no ano de 1960, ele vai publicar no mesmo suplemento literário da Folha do Norte um poema chamado O Nativo, que é, digamos assim, um embrião do poema O Nativo de Câncer, que nós acabamos de ler. Esse poema, O Nativo, ele está dentro do Nativo de Câncer, é um fragmento, assim, ele está no meio do primeiro canto do Nativo de Câncer, e é um poema que foi musicado por Paulo André Barata e que foi premiado num festival, se não me engano, no Uruguai, um festival de música no Uruguai,
vários anos depois. Desses rastros dormindo nasce um campo, na reponta dos ventos e mugidos. Caviana de cornos bubuiando, barcarenas de ser ou for ensido. Há sempre o que sortir nesses doendo, de longura se lendo e se purgando. Amor é meses mares se regendo, amor é se partindo e se chegando. Essa reflexividade sobre a sua própria trajetória, que se dá no contexto de uma mudança de horizontes de vida, sobretudo de horizontes políticos, ela será tematizada indiretamente no Nativo de Câncer e, sobretudo, no projeto do Nativo de Câncer ao longo dos anos seguintes. O Nativo de Câncer será escrito, primeiramente, nesse momento, em 1960, por meio de um curto fragmento. Posteriormente será retomado nos anos 1980 e 1990, até o momento em que ele se dedica bastante diretamente à conclusão, à elaboração da obra, e Ruy Barata falece, se eu não me engano, em 1990, eu acho que foi isso, falece e estava, digamos assim, trabalhando nesse poema. O poema foi publicado no ano 2000, num livro chamado Antilogia, que seria o terceiro livro de poemas de Ruy Barata, que traz, além do Nativo de Câncer, outros 13 poemas, alguns desses poemas inéditos. Bom, a estrutura do poema é claramente perceptível. Nós temos 2 cantos longos que possuem ao todo 463 versos, geralmente decassílabos, que se constituem como 2 cantos nitidamente diferentes. Benedito Nunes, na apresentação do Antilogia, considera o primeiro canto mais descritivo e o segundo mais narrativo. Eu classificaria o poema como uma epopeia lírica, porque mistura muito lirismo a uma verdadeira epopeia. Mas, na verdade, é claro, o poema, como toda grande obra literária, transcende essa caixinha identitária centrada em gêneros. E nós podemos ir muito além do que esses conceitos. No entanto, há um diálogo com conceitos, há uma temporalização conceitual aqui. É importante dizer também que é um poema inacabado. É um poema que conta a história de vida. O Nativo de Câncer é ele mesmo. Câncer é o signo zodiacal ao qual ele pertence, embora, ao que me conste, ele não fosse um aficionado por astrologia, não deixa de ser sensível a essa evocação, sobretudo quando dialoga com a variedade de sentidos presentes na palavra câncer. E ele, o Nativo de Câncer, como poema, ele se compõe então desses 2 cantos e deveriam ser 10 cantos. Então nós temos aqui apenas 20% da obra escrita. A primeira delas, o primeiro canto que nós lemos aqui, evoca a Amazônia, com o conceito geral de Amazônia de uma maneira muito atribulada, tal como se percebe o mundo na infância, e fala e trata das primeiras memórias do poeta na infância, basicamente da cidade de Óbidos, na qual ele viveu essa parte inicial da infância. Posteriormente, nós temos no segundo poema, as coisas parecem entrar em ordem, então nós temos um canto, como disse Benedito Nunes, narrativo, no qual ele descreve a sua infância em Santarém. Bom, algumas observações sobre o tema da identidade presente no poema. Então, assim, eu vou abrir alguns elementos para vocês poderem explorar, poderem decifrar, né? Então, o primeiro elemento, que logo no início do poema há uma literação entre o nome do autor, Ruy, e a palavra rei. Feita esta literação, imediatamente o nome próprio Ruy se transforma
em verbo, na terceira pessoa do presente do indicativo do verbo ruir. Então, rui, pessoa, se transforma no verbo algo ou alguém, rui, cai, decai. Nós temos imediatamente aí uma literação que claramente evoca esse encontro com o mundo, né? Esse encontro com as perdas do mundo, com as perdas que nós falamos sobre isso um pouco quando lemos o Estranho, de Freud, as perdas da infância, as perdas do referencial, de que você se sente o centro do mundo, o rei do mundo. Imediatamente depois esse castelo de cartas começa a ruir e você começa a construir identificações a partir desse momento e por essa via. O segundo elemento que eu cito para explicitar um pouco mais a questão da identidade é que vocês percebam como todo o primeiro canto faz referências a temas mitológicos, notadamente a temas mitológicos pertencentes ao universo helênico. Percebam as palavras nauta, velo, dardos, delfos, túnica, Apolo, Melos, Lesbos, uma série de palavras de ordem mítica e de ordem histórica, helênica, helenista, grega, que vão se fazer presentes acompanhando a voz lírica do poema. Terceiro elemento, percebam que todo esse universo helênico ele se mistura com o universo mítico amazônico, presente por meio de palavras como norte, várzea, peral, verde pasto, meiagem, quelônios, quebrantos, queimadas, currais e por aí afora. Agora, referido a esse universo helênico e referido a esse universo amazônico, percebam que toda vez que os dois universos se encontram por meio desses vocábulos, há todo um vocabulário neologista que transmite certa ideia de geração espontânea, de surgimento no mundo, como sugerem palavras como alimária, cresta, entremeiagem, semelhos, sextavados, valcimentos, respôncios, resplantados, traumando, uma série de palavras inventadas que surge como uma síntese dialética da fusão dessas duas grandes identidades, uma identidade ocidental, reivindicada a partir do imaginário mitológico grego, tão importante na formação de Rui Barata, e uma igualmente importante e muito importante construção mítica a respeito do universo amazônico que o envolve. Tudo isso misturado produz uma tensão. Eu estou falando apenas do primeiro canto. Tudo isso misturado no primeiro canto produz uma tensão dissonante que refere uma tripla relação entre o ser, o lugar e o tempo. Podemos chamar essa tripla relação de história. Pensando heideggerianamente, nós temos aqui a relação entre poiesis, que produz o ser, confundindo tempo com lugar. Trata-se da equação do habitar heideggeriano. O espaço amazônico não é preciso, pois se mistura com o espaço helênico. E também a temporalidade não é a história de vida do autor, mas a sua projeção de vida, ou seja, sua existência. Aqui considerando o conceito de existência de Heidegger, que eu já explicitei para vocês em aulas anteriores. Isso não quer dizer que Rui Barata tenha escrito poema pensando em Heidegger. Claro, quer dizer apenas que ele escreve o seu poema a partir da longa tradição de sensibilidade e particularmente de sensibilidade em relação à identidade estabelecida por Heráclito, como nós vimos na primeira aula do curso, presente na história das artes, da literatura, e eu creio que particularmente na poesia e na música. Suas formas estéticas mais importantes, ou as formas heraclitianas mais importantes, ou ainda dizendo melhor, as formas que ecoam essa disposição poética, crítica, existencial de Heráclito de melhor maneira. O habitar no nativo de Câncer não é um habitar preciso, nem no tempo e nem no espaço. Tal como a identidade do nativo de Câncer não é precisa
e correlata a um tempo e a um espaço. Percebam a importância do vazio, do silêncio, do traço. Quando eu falo traço, estou me referindo ao conceito de Derrida. Do que não é dito, do espaço entre os termos da composição. Percebam, portanto, a importância do vazio, do silêncio, do que não é dito e do espaço lacunar na própria estrutura da composição do poema. Isso me lembra muito a importância do espaço, da pausa na composição musical e particularmente o papel da pausa na obra de Rachmaninoff, que eu já citei bastante para vocês, autor que nós vimos no excerto algumas aulas atrás, e no qual essa dinâmica de composição por meio de vazios e de silêncios se faz marcar e se faz tão importante. A segunda parte do poema, ela, como diz Benedito Nunes, ela é bastante narrativa. Então aqui você tem, na minha opinião, você tem um relato muito objetivo, muito saudoso, muito comovente mesmo, sobretudo de gente, sobretudo de pessoas. Aqui você tem, se no primeiro canto ele narra o mundo e as heranças culturais, narra a história, aqui ele de uma maneira um pouco transcendental, aqui ele narra a história do mundo vivenciado, do mundo de vida dele e de outras pessoas que estão próximas. Então vocês talvez seja difícil ler esse poema e não conhecer um pouquinho, não ter um pouco de referência de quem são essas pessoas, mas felizmente nós temos, por exemplo, o Alfredo Oliveira, que é um bom intérprete do Rui Barata, identifica alguns personagens no seu livro Paranatinga, e outras pessoas o fazem também, e Elias Pinto fez também, então nós podemos recorrer a esses autores para poder compreender esse mundo. Vão surgindo personagens. Lá pelas tantas surge Caetano. De Boim havia vindo Caetano, trazendo a camiseta de riscado, a rotunda barriga de opilado e uma fome voraz de muitos anos. Quem é Caetano? Caetano é um indígena, um garotinho indígena muito pequeno. Ele veio de Boim, uma vila do rio Tapajós, não distante de Santarém, e toda a família do Caetano morreu de malária. Todos os irmãos, pai, mãe, avós, e a família do Rui Barata pegou o Caetano para ser cria da casa, né? Costume bárbaro, mas enfim, não vou considerar isso aqui, não vou entrar nessa discussão. E o Caetano veio ser cria da casa da família do Rui Barata. Da mesma maneira, vocês encontram surgir no meio do segundo canto Jovita, a personagem Jovita. Escreve o Rui Barata o seguinte: Jovita, vez em quando, se alembrava dos primos, dos parentes, dos amigos, das folhas, das puçangas, das raízes, pendentes de seu manto de agonia. Jovita era uma índia da nação Apiacá, da etnia Apiacá, que vivia como cria também na casa da avó materna de Rui Barata, em Santarém. Vocês encontram no poema também Frei Ambrósio, o religioso que ministrou o catecismo para Rui Barata. Hoje falaremos da crucificação, dizia o padre mestre e repregava a mão que anoitecera no martírio. Outro personagem que acontece a mesma coisa, você não tem o nome dela, mas você terá o nome dela em outro poema do Rui Barata, mas não em O Nativo de Câncer. Ele apenas escreve: Dindinha, pano solto, velejava pelos mares perdidos de Castela. Quem é esse personagem? É Maria Hernández Álvares, nascida em León, Castela, muito querida, era madrinha do Rui Barata. A ela, Rui Barata dedicou a linha imaginária. Também surgem personagens como Alaide e Diva, que eram primas de Rui Barata, criadas pela avó de Rui Barata, e que surgem de uma maneira muito curiosa no poema. Diva não sabia de que moitas as roupagens da noite se tecia. Adelaide tinha olhar de vaca mansa e queria ser mãe de 15 filhos. São as amigas mais próximas de brincadeira do Rui Barata entre 5 e 10 anos de idade, né? O tempo todo ele brincava com Adelaide e Diva.
E também aparece o pai dessas meninas, que ele era carpinteiro naval, fabricava embarcações, e que era Américo. Sobre ele, Ruy Barata escreve nesse poema: Américo, meu tio, resfolegava na prancha de madeira que cerrava, já quase no dobrar do meio-dia. E assim por diante, você vai encontrar referências a personagens. Ruy Barata humaniza o universo amazônico contando histórias, micro-histórias de vida, e assim nós vamos conhecendo Ana, Dadá, Aurila, Marisa, Armando, Alarico, Noca, América, personagens que vão aparecendo no poema de uma maneira muito tocante, muito comovente, e eu fico impressionado como ele consegue tratar de histórias de vida e de identidades de maneira tão concisa. Talvez somente fazer poético possua isso. Agora, observe a importância justamente dos traços, né, dos não ditos, das pausas nessa composição. Nós temos aqui uma tematização poética da identidade que muito curiosamente se constrói por meio da evocação de pessoas, pela evocação de um painel social, um painel humano. Com isso a gente dialoga um pouquinho talvez com Balzac, né, com a Divina Comédia, com tantos outros autores que construíram um painel identitário a partir de histórias de vida. Mas, no caso de Ruy Barata, o que se tem é um painel poético, baseado em fragmentos, baseados em pequenos elementos de evocação de um passado que conta histórias de vida, histórias imanentes, imanenciais de vida. Então nós temos a identidade nesse plano imanencial, mas que no seu conjunto projetam a percepção e, sobretudo, a sugestão de uma identidade amazônica, exatamente porque possuem em conjunto. Então, é uma percepção analítica bastante instigante para pensarmos a identidade amazônica a partir da experiência imanente, o transcendente a partir do imanente. Ficaria a sugestão de releitura do poema, pensando nessa produção do conceito de identidade, e particularmente sugiro que vocês leiam os últimos versos do canto número 2, no qual a evocação de personagens explode, ganha uma dimensão transcendente e as histórias são convertidas em nomes, o que é particularmente interessante. Vai querer desarrumar. Quem vai querer lambadear. Eu sou de um país que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar.